Jesus, tudo pertence a Ele. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Pode tomar o seu lugar, você que nos visita hoje pela primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta já está com a gente, brincadeira. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós chamamos de estar com vocês aqui e celebrar Jesus e glorificar a esse que a tudo pertence, a esse que é o nosso Senhor e Salvador. Muito bom, estou vendo aqui meu primo, sua esposa Priscila, seu filhão, Pedro, muito legal estar aqui, ter vocês aqui com a gente, muito bom, muito bom. Queridos, eu tenho que dar alguns avisos, o nosso horário já é avançado, é culto de ceia, segura tua onda, estamos sendo alimentados por aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Bota primeiro aí o aviso das mulheres, isso. Agora, no dia 13, próximo sábado, às 17 horas, teremos mais um encontro das mulheres, ou encontro de mulheres. E o que eu curto muito nesse encontro de mulheres, porque é um encontro de mulheres com o nosso jeitinho, com a nossa carinha, com o nosso DNA. Eu lembro quando a Renata chegou para mim e falou: Dodô, eu jamais vou fazer um culto pink, não tem nada a ver comigo. Quem conhece Renata sabe. E sem criticar as igrejas que fazem, as irmãs que lideram, é uma questão de personalidade, de jeitinho, de pegada. E tem sido muito bom. Sobretudo que a partir desse encontro tem o desdobramento para outros encontros, que são grupos menores, que compartilham a vida, que compartilham Jesus, que falam daquele que é o Senhor e Salvador, aquele a quem tudo pertence. Então, você, mulher, que não só quer participar de um sábado como esse, que eu tenho certeza vai ser uma bênção na sua vida, mas quer compartilhar a vida, caminhar com pessoas, outras mulheres que estão aí vivendo para a glória de Deus, enfrentando os mesmos desafios, você deve fazer parte, independente da sua idade. O grupo, ele é um grupo com várias faixas etárias, você deve fazer parte, você deve vir aqui no sábado, conhecer outras mulheres que estão vivendo essa vida, muitas vezes muito, muito difícil, desafiadora, mas vivendo a partir daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo faz nas suas vidas. Então, você é a nossa convidada, ok? Segundo aviso, por favor, teremos também aqui no sábado, dia 27, na parte da manhã para pais e professores e na parte da tarde, a partir das 14 horas, para professores e líderes, e um seminário sobre super bebês, falando de como eles aprendem, qual é a nossa importância, já desde bem cedo, falar daquilo que o Edu falou hoje. Jesus, Jesus, Jesus. A nossa postura é incrível. E é muito triste, muitas vezes, quando eu vejo os meus filhos imitando, e eu lembro desde quando eles eram pequenos, imitando o que tinha de pior em mim. Eles estão vendo, eles estão aprendendo, eles estão imitando, eles estão apreendendo conhecimento acerca daquilo que nós ensinamos, não só com palavras, mas também com as nossas atitudes. Mas é muito importante aprender a ensinar com palavras, pregar e anunciar o Evangelho dentro de casa, todos os 7 dias da semana, para os nossos filhos, a partir do início de tudo para eles. Então, você papai, você mamãe, você professor, líder da igreja, você deve participar, você deve se envolver, você deve aprender mais e servir melhor para a glória de Jesus e, como Edu disse, para a nossa alegria. Próximo aviso. E aí, gente, vai ser parido o nosso futebol de amigos lá no sítio. Sábado, dia 13/8, teremos lá às 15 horas, mais um encontro de comunhão. E não importa se você é muito, muito ruim. Vai. Sempre tem um espaço, sempre tem uma lateral bem escondida para você. Né? Não importa como você não joga há 6 anos. Você vai até se machucar, eu acho. Vai ter uma distensão, mas vai valer a pena. Vai ter um desfibrilador, ambulância, brincadeira, gente. Não vai ter nada disso. Mas é bom que no futebol tem sempre muitos médicos, né? Então a galera socorre a gente lá com tranquilidade. Então, sábado, às 15 horas, no sítio Siloé. Depois, se você puder, vai ter um período também de comunhão. E a gente vai celebrar lá com churrasco, a gente compra refrigerante na hora, sobraram alguns poucos espetinhos e a gente compra mais, enfim.
Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, o Ferraz vai nos ajudar, está capitaneando essa empreitada de comunhão. É sempre difícil também, né? Porque no futebol que a gente conhece, o irmão tem duas. Todo mundo se ama, daqui para baixo vale, né, o que Deus colocar no coração. Então, teremos o nosso futebol, sábado às 15 horas, é só chegar para adolescentes acima de 15 anos, ok? Os menores podem ir, mas não vão rachar com a gente por conta de segurança, mas podem brincar, ficar lá, se você tem controle sobre isso. Não teremos recreadores. O recreador é você, papai, você, titi, você, vovô. Ok? O último aviso que eu esqueci de botar, esqueci de falar para o Edu, foi erro meu. No domingo, dia 21/8, teremos batismo aqui na igreja. Então, você que entendeu essa mensagem poderosa e deseja se batizar, confessar publicamente a verdade do evangelho que te alcançou, é sábado, dia 21, e antes você precisa me procurar. Não procure ninguém, procure a mim. E a gente vai ter um encontro, ou melhor, mais de um encontro, para falar sobre a fé, sobre a realidade de ser encontrado por Jesus e sobre a necessidade de você fazer isso publicamente, confessando publicamente quem é o seu Senhor e seu Salvador. Vamos para o texto? Abra comigo, por favor, João 14. Vamos ler os 6 primeiros versos nessa nova série, como o Edu falou, absoluto, falando tudo sobre Jesus, a supremacia de Cristo, sobre todas as coisas, como cantamos, é tudo dele. Essa última música, você encontra a letra dela, claro, meio que parafraseada a música, né? Você encontra no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. Vai lá, fala, é mesmo, é verdade. Cantei a Bíblia, como os salmistas nos ensinam. Então, João 14. Ontem tivemos o nosso arraiá e foi maravilhoso, um momento de muita comunhão. E eu quero agradecer de coração a todos que doaram doces, comidas, caldos, enfim, se doaram. Muita gente trabalhou desde bem cedo naquele local para que, como família na fé, tivéssemos ali um ambiente que eu creio foi para todos aqui e para aqueles que nos visitaram, um ambiente de muita harmonia, graça de Deus mesmo. A gente sentia a presença de Deus naquele local, celebrando Jesus. 2 últimos avisos que eu falei para não perder aqui, senão eu esqueço. Às terças e quintas temos aqui na igreja Muay Thai. Se você deseja fazer com o Léo, que é o nosso professor, você pode participar. Por ser na igreja, o valor é um valor muito abaixo do que você vê aí fora, e é um momento também de comunhão. E sábado, lá no nosso sítio, teremos também, na parte da manhã, aula de tênis. Você precisa ir lá fazer uma aula experimental. Como membro da igreja, frequentador assíduo, você tem um mega desconto. Você não paga a quadra, só paga o professor. E também é um tempo que a gente tem comunhão. E por conta dessas comidas, né, muita celebração com comida, a gente perde um pouquinho das calorias, né, compensa. Diz assim o Evangelho escrito por João, no capítulo 14, do verso 1 ao 6. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem um caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo que já foi celebrado aqui nessa manhã. Sem falácia, podemos dizer que poderíamos ir para casa já, alimentados de tudo que já ouvimos, falamos, cantamos, oramos nesse lugar. Louvado seja o teu nome. O que te pedimos, Pai, é que a partir desse texto, palavra do Senhor, palavra viva e eficaz, o Senhor possa, Deus, nos alimentar ainda mais, fortalecer as nossas vidas, nos dar a direção,
porque Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Ó Senhor, que isso seja uma realidade na vida de cada um aqui presente. É o que nós te pedimos, em Teu nome, Jesus amado. Amém e amém. Queridos, num tempo de muitas inverdades, em que tudo acaba por ser relativizado, tudo acaba por ser enfraquecido, mitigado ao ponto, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, tem sido desafiador sustentar o que nós entendemos a partir da palavra de Deus, do que seja a verdade. E eu não falo apenas de sustentar essa verdade, a verdade, no meio social, no meio em que frequentamos lugares de pessoas que pensam diferente, não. Eu falo da dificuldade que muitas vezes é de sustentar a verdade no nosso próprio coração, porque somos o tempo todo bombardeados por inverdades. Somos o tempo todo bombardeados por situações, por falas, por teorias que aparentemente são muito, muito aprazíveis, são politicamente corretas e que, sim, nos fazem meio que ficar sem saber, ou não chega a ficar sem saber, mas a não viver de acordo com a verdade que cremos ser a única verdade. É difícil sustentar fora, sim, muito, mas também, em alguns momentos da vida, é difícil sustentar até mesmo no nosso coração. E a gente precisa, não só para nós mesmos, mas para todos aqueles que nos cercam e cruzam a nossa história, firmar essa verdade. Não só hoje, num domingo, não só ao longo de um ano, não só quando nos batizamos e confessamos publicamente que cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas todos os dias, não só cantando num lugar como esse, não só pregando, mas na maneira como nos relacionamos com as pessoas. Com pessoas que são caras para nós, com pessoas que não conhecemos tanto. Como pastor, ou não só hoje como pastor, desde que eu de fato entendi o Evangelho e me vi encontrado por essa verdade, transformado por esse amor e poder, não apenas filho de uma mulher crente, não apenas vindo de uma família que na maioria eram pessoas cristãs, um irmão cristão, mas atingido pessoalmente, eu me coloquei na posição de falar desse amor. Muito antes de pensar em ser pastor, mas falar para os meus amigos, para os meus não tão amigos, alguns até inimigos, mas falar desse amor, comunicar a verdade de Jesus, que é essa expressão maior de amor, e também como prova de um amor que Ele colocou no meu coração por essas pessoas. E o mais difícil nessa pegada de evangelizar, de falar desse amor, de comunicar essa verdade que mudou a minha história, não foi falar para pessoas que diziam, Dodô, eu não creio, não quero ouvir, estou fora. A gente vai fazer isso, a gente vai sair, a gente vai jogar, a gente vai à praia, a gente vai fazer uma pessoa de coisa, mas não fala de Jesus para mim. Não. O mais difícil para mim era falar com aqueles que sempre chegavam e falavam, poxa, que legal, cara. Que legal. Tudo muito bonito, acolhedor. Parabéns, você de fato precisava de Jesus. Ou aqueles que chegam e falam, essa filosofia de vocês é maravilhosa. Vocês não gritam, não são tão esquisitos, tirando eu, Conrado, entre outros aqui da igreja. Pessoas mais velhas que vinham para mim, mais experientes, falavam, parabéns, meu jovem. Lindas palavras. Acho muito bonito as famílias inteiras se reunindo, porque todos precisam de uma religião. E me matava quando eu via, todos os caminhos levam a Deus. Todos. Isso sempre me deixou triste, porque eu aprendi, eu experimentei, eu vi, eu senti. E meu coração foi nutrido de uma esperança verdadeira, de que só faz sentido saber que Jesus, como ele diz aqui nesse verso 6, eu sou.
eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esses artigos definidos, o caminho, o, a, falam muito, porque ele é o absoluto, ele é, e mais ninguém. A supremacia de Jesus está sobre todas as coisas, todas as pessoas. E é esta verdade que eu quero hoje trazer à memória do meu coração, do seu coração, diante de tantas outras inverdades que nos bombardeiam. Essa verdade que eu desejo que se revele a você, que entrou aqui pela primeira, segunda, terceira, quarta vez. De maneira que você não saia daqui apenas achando que esse foi um encontro legal, que as criancinhas são lindas, que a música é impactante. Não! Que o ambiente é confortável e as pessoas são amistosas. Não! O meu desejo é que você saia impactado, impactada. Numa certa medida, talvez até mesmo ofendida, por saber que por você mesmo você não consegue, por saber que se não for por Jesus, ou melhor, se não for Jesus na sua vida, você não consegue, e ao mesmo tempo, você saia daqui se sentindo muito amada, muito amado, porque aquele que é o eu sou, o caminho, a verdade e a vida, se entregou na cruz em seu favor. Fez algo que ninguém mais poderia fazer. Se você se vê ofendido em saber que por você mesmo, com todas as técnicas de autoajuda, com todas as técnicas de neurolinguística, com todas as técnicas de disciplina, disso ou daquilo, você não consegue, que você saia daqui também se sentindo muito amado, muito amada. Porque aquilo que ninguém poderia fazer, Jesus fez por mim e por você. Que você saia daqui hoje sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida por mim e por você. Por mim e por você. É interessante que esse texto, o contexto dele é muito legal. É a última semana do ministério de Jesus. E ele senta com os discípulos, ele faz uma refeição com os discípulos. Eles já estavam em Jerusalém, a cidade fervilhando de peregrinos, porque eles iam celebrar a Páscoa. Muita gente vindo de todos os lados, o sinédrio judaico, uma autoridade judaica, mesmo que submetida a Roma, mas que lidavam com as coisas do povo, já estava contratando, pagando por testemunhas, para que essas testemunhas testemunhassem contra Jesus. Judas, movido pela ganância, já tinha vendido Jesus. E nesse clima tenso, Jesus se reúne com eles no cenáculo, ministra o coração deles uma palavra de esperança e consolo. O verso 1 diz: não se perturbe o coração de vocês. E aí Tomé, aquele mesmo que queria ver as chagas de Jesus para acreditar, retruca incontinente, dizendo: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus traz essa afirmação poderosa para o meu coração e para o seu coração hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus faz uma autoapresentação suficientemente significativa nesse texto. Ele diz quem ele é. E é sobre essa verdade que eu quero falar com vocês nessa manhã. Eu quero responder uma pergunta: o que Jesus está dizendo sobre si quando ele se diz o caminho, a verdade e a vida? E eu quero de maneira simples, mas eu peço que o Espírito Santo faça com que isso seja poderoso e profundo na sua vida, responder essa pergunta. O que Jesus está dizendo com essa afirmação? Em primeiro lugar, Jesus é o caminho para Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus não é um dentre os muitos caminhos que a vida apresenta, como aquela afirmação que muitas vezes me entristeceu: todos os caminhos levam a Deus. Eu sei que a pessoa não disse para me entristecer, mas depois ela ter ouvido a mensagem, ela manda uma dessa, eu falo: não entendeu. Espírito Santo, fala com ela. Gritei, pulei, esperneei, convidei para ir,
E é interessante que isso pode, a gente, na nossa limitação, achar que é algo que tem que acontecer instantaneamente. Recentemente eu falei de um amigo que se converteu, foi batizado, eu tive a alegria, e era muito amigo, muito amigo mesmo. Amigos de infância, adolescência, que você não esquece pro resto da vida. E quando eu fui encontrar com ele, após o seu batismo, ele me disse: Dodô, você foi o primeiro cara que falou de Jesus para mim. E já tem aí, sei lá, uns 13 anos ou mais. Tem mais. Você foi o primeiro cara que me deu uma Bíblia, que ele nunca leu, nem sabe onde está. Você foi o primeiro cara que me deu um livro para falar sobre Jesus. E eu lembro de um dia, assim, bem emblemático para mim, em que eu marquei com ele de levá-lo à igreja, e eu tinha o convencido de ir à igreja comigo, porque a gente acha que isso que faz, né? Não, fulano tem que ir na igreja. Na verdade, é para além disso. Está aqui é algo maravilhoso, mas evangelismo mesmo é pessoal, é no testemunho, é no amor que a gente dedica a essas pessoas e na clareza que a gente apresenta esse que é o caminho, a verdade e a vida. E eu cheguei na casa dele no domingo à noitinha para buscá-lo, que eu falei que ia pegá-lo em casa, e ele estava bem estragado, com muito álcool já e bem provavelmente outras coisas. E ele falou: cara, não vou à igreja assim com você, e com a boca... Eu falei: você vai sim, meu irmão. Não desafia baixinho não, que o negócio fica esquisito. Eu falei: você vai comigo, eu vim aqui, deixei minha mulher em casa, vou te levar lá de qualquer maneira. E ele foi, não entendeu nada, mas ele viu aquilo como uma expressão de amor muitos anos depois. Jesus não é dentre muitos caminhos, ele é o único caminho. Jesus, ele é o caminho que não nos apresenta nenhum atalho para Deus. Não existe atalhos. Não existem outras rotas que conduzem o homem a esse encontro, não. Por isso que dói muito para a gente, muitas vezes, ouvir aquela expressão popular que proclama que toda religião é boa e todos os caminhos levam a Deus. Porque se isso for uma verdade, o meu Salvador e Senhor é um impostor, é um mentiroso. E se eu não consigo crer nas palavras de Jesus aqui, eu não preciso crer em mais nada que esse livro me apresenta. E quando eu faço assim, eu não estou sendo desrespeitoso, nem batendo, nem machucando a minha Bíblia linda e super resistente. Eu estou querendo só para mostrar para vocês o seguinte: se essa expressão que desfaz essa falácia de que toda a religião é boa e todos os caminhos levam a Deus é uma mentira, se essa verdade aqui afirma isso. A Bíblia diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte e não de vida. Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. É a única porta do céu, é o único mediador entre Deus e homem. Ele nos reconciliou, pagando o preço que hoje falamos aqui muitas vezes, para um Deus que é justo e é amor. Abraçar uma religião que nega a exclusividade de Cristo como o único caminho para Deus é entrar em uma estrada cujo destino final é perdição eterna. E por te amar eu tenho que falar isso. É furada. E isso, queridos, por favor, você que nos visita em especial, não leve para o lado de uma prepotência religiosa, espiritual, não. Isso é coerência com o que diz o nosso Senhor e Salvador. Foi isso que ele disse de si mesmo. E eu não posso ficar, muitas vezes, passando ao largo de verdades como essa, escondendo verdades como essa apenas para os nossos grupos pequenos, para as classes de ensino, e deixar que você entre e saia desse lugar sem ouvir que Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida. Eu não estaria te amando. Eu não estaria lidando com você de maneira
correta. Afirmar que sim, a exclusividade para chegar a Deus pertence a Cristo é ser coerente com o próprio Cristo. É ser cristão suficiente para amar pessoas, mesmo que essas pessoas não queiram nunca mais olhar nos nossos olhos. Porque é tentador demais ser gente boa, ser politicamente correto. É tentador demais falar aquilo que as pessoas querem ouvir e ouvir no final, com um tapinha nas costas, lindas palavras, meu filho. Uau, Dodô, para você isso é muito bom, mas eu estou fora. É tentador. Mas eu me torno igualmente impostor quando eu não falo aquilo que de fato acredito e daquilo que de fato está na Bíblia, na palavra de Deus, para a minha vida e para você, para a sua vida. Jesus não é esse impostor, não. Em segundo lugar, respondendo essa pergunta, Jesus é a verdade que ilumina a nossa mente. Ele não é esse falsário que muitas vezes, sem querer dizer, acabamos dizendo. E eu amo quando C.S. Lewis diz que se Jesus não é o que ele disse ser, ele é o maior estelionatário do mundo, o maior mentiroso de toda a história, o maior enganador de toda a história. E se você não lida com Jesus como de fato ele é, o Cristo, o dono de todas as coisas, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, você está dizendo que ele é esse enganador, esse impostor. Jesus não é esse enganador. Ele é cheio de graça e verdade. Ele não apenas viveu a verdade, ele pregou a verdade. Ele é a própria verdade. A verdade não é relativa, como a pregou alguns. Não, é bonitinho, é para os nossos dias, mas ainda é, sim, mas não é a verdade. Pelo contrário, a verdade em Jesus ela é objetiva, translúcida e absoluta. Absoluta. Porque a verdade é o próprio Cristo e você não pode sair daqui hoje, mesmo que você saia muito chateado, chateada, mesmo que você não queira nunca mais entrar aqui, se for por isso, porque você ouviu essa verdade, eu fico super satisfeito e quero me encontrar com você em tantos outros lugares. Uma vez eu falei uma frase que eu escutei, achei bonita, cabeçona, sabe aquela frase de um pastor se apresentando e falando da sua igreja, num encontro de poucos pastores. Ele falou assim: a nossa igreja quer ser uma igreja em que as pessoas só se sintam ofendidas com a verdade do Evangelho, porque essa verdade diz quem elas são, e se sintam altamente amadas pela mesma verdade do Evangelho. Se você sai daqui hoje, nunca mais querendo ouvir esse baixinho, que sou eu, se você sai daqui nunca mais querendo entrar por aquelas portas, mas certo, entendendo, mesmo não concordando, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, glória a Deus por isso. Não somos igreja e não queremos ser, para que muitas pessoas estejam aqui achando que está tudo bonitinho e que todos os caminhos levam a Deus. Porque não está, gente. Quando a gente coloca a lupa da existência sobre a nossa vida, sobre os nossos relacionamentos, sobre os nossos corações, sobre as nossas neuras, sobre os nossos medos, nós sabemos que não está tudo bonitinho. Não sabemos e precisamos de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e você vai sair daqui com isso decorado no seu coração. A verdade, ela é objetiva, translúcida e absoluta. A verdade é Jesus. Ele não é uma entre muitas, não. Ele não é um Deus entre muitos deuses, como no panteão grego ou romano, não. Ele não é uma das teorias, dentre tantas teorias religiosas, não. Ele é a verdade, capaz de encher a nossa mente de luz e aquecer o nosso coração com uma sólida segurança, a despeito dessa vida louca, desse mundo perdido, de pessoas que estão aí, sabe, tateando como cegas, sem saber para onde ir. Ele é essa luz.
Ele é essa luz, capaz de encher a nossa mente de verdade e clareza sobre a vida e capaz de aquecer o nosso coração com esse amor que cantamos tanto aqui, que lança fora todo medo. Jesus não é uma verdade descoberta pelo homem, mas uma verdade revelada pelo próprio Deus. Nós o conhecemos não pelo esforço da nossa mente, não porque nos sentimos atraídos. Você se acha que você está se sentindo atraído a entrar num local como esse para aprender mais de Jesus por você mesmo. Eu quero te dizer, existe algo, um Deus chamado Espírito Santo, que está movendo no seu coração. E não é loucura minha, pode parecer para você, mas não é. Nós o conhecemos porque Ele se revelou, porque Ele se fez carne, porque Ele tabernaculou-se entre nós, cheios de graça e de verdade. Vou explicar essa palavra, tabernacular, né, ou esse verbo, enfim. Antes Deus não tinha encarnado, e a presença dele estava num tabernáculo que caminhava com o povo, até ir para um templo. Só que em Jesus nós entendemos que Deus tabernaculou, ou seja, Ele viveu entre nós. E Ele morreu entre nós e ressuscitou entre nós. E está vivo hoje aqui, nesse lugar, entre nós. Por isso celebramos Jesus. Em terceiro lugar, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e Ele é a vida que satisfaz. Ele é a vida que satisfaz, isso é muito lindo. Ontem eu estava naquela festa e olhando para aquela festa e para as pessoas. Conversei com muita gente, foi super agradável, estava muito cansado. Mas foi super agradável. E algumas poucas vezes em que eu pude sair um pouquinho e ficar um pouco mais distante, ter uma visão mais ampla, eu vi pessoas sorrindo, famílias inteiras, pais brincando com seus filhos, pessoas se conhecendo, compartilhando a vida, num ambiente seguro, num ambiente gostoso, sem nenhuma gota de álcool, sem nenhuma grama de cocaína, sem nenhum ml de loló e tantas outras coisas, sem nenhuma bala para nego ficar quicando lá que nem um louco. E nós não somos uma igreja abstêmica no que diz respeito ao álcool, nós condenamos aquilo que a Bíblia condena, vocês se entenderam, embriaguez, mas também não proibimos aquilo que a Bíblia não proíbe. Mas ontem, por ser uma festa da igreja, e todas as reuniões oficiais da igreja não rola álcool, eu vi um lugar repleto de pessoas felizes, celebrando a vida, celebrando Jesus na comunhão do corpo. Isso é lindo demais. Há 30 anos atrás eu jamais acharia que seria possível estar num lugar como aquele, sem todos esses elementos que foram citados, e ficar feliz, grato a Deus. Jesus é a vida, pois Ele é a fonte de vida, vida física e espiritual. O pecado, como dito aqui antes, nos separou de Deus e matou a nossa espiritualidade. O homem sem Deus está morto, como diz Paulo, em seus delitos e pecados. O homem sem Deus não tem apetite pelas coisas espirituais, não quer estar num lugar como esse. Cego para as coisas que vêm do alto, seu coração fica endurecido e rebelde contra Deus. O homem sem Deus é escravo do pecado, do mundo, da carne e do diabo. E quando eu olho para isso aqui, eu entendo porque tantas e tantas vezes eu queria muito não fazer aquilo que eu estava fazendo de maneira reiterada, contínua, que me deixava mal, que me entristecia pessoas ao meu redor, que me fazia mal na saúde, mas eu não conseguia, porque eu era um escravo daquilo tudo. Ele se alimenta de cinzas e caminha para a morte eterna. Só que Jesus é a vida, e Ele nos dá a vida. Nenhuma religião pode tirar o homem da morte espiritual. Nenhum ritual pode levantá-lo da sepultura existencial. Somente Jesus tem a vida, somente Jesus concede a vida, somente Jesus
é a vida. Você precisa entender isso nessa manhã. Ou muitos aqui precisam relembrar isso nessa manhã, como é bom para o meu coração ouvir, ler, falar sobre isso. Experimentar, mais uma vez, dessa clareza de quem Jesus é, o caminho, a verdade e a vida. O homem sem Cristo, a mulher sem Cristo. Eu e você experimentamos isso durante muito tempo. Vivemos uma busca sem sentido e muitas vezes sem direção em tantas outras coisas. Procuramos prazer nas drogas, na riqueza, no sexo, no sucesso, na autonomia de sermos os deuses, ou melhor, os cabeças da nossa própria existência. Mas no fim dessa linha, a gente sabe que encontra frustração, desgosto, insatisfação. Todas essas coisas são fontes poluídas. Jesus, e só Ele, é vida e vida em abundância que satisfaz. Ele oferece a vida que eu e você precisamos. E talvez você tenha entrado nessa manhã aqui hoje para ouvir isso. Somente essa frase do próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a grande notícia. Essa é a grande sacação para você hoje nesse lugar. Falo daquele que é Deus, daquele que é o caminho, daquele que é a verdade e daquele que é a vida. E falo também de que se você veio aqui hoje nesse lugar, por mais louco que pareça para você, para mim não é, e para muitos que estão aqui, você precisava ouvir essa mensagem. Você precisava ter essa certeza. Ou melhor, ouvir de alguém que tem isso como muita certeza e de tantos outros. Para que você possa parar e pensar, como eu já disse, se sentindo ofendido por um lado, mas se sentindo amado e muito amado por outro. Você não pode sair hoje daqui sem ter essa verdade. Eu e você não podemos sair hoje daqui sem trazer à memória isso, porque isso nos dá esperança. Saber que Jesus é o caminho, é saber que conduzido por Ele, estou caminhando até Ele, para a vida eterna com Ele. Saber que Jesus é verdade, é não me ver mais perdido num mundo atingido pelo pecado, em que eu vejo pessoas se matando, se entorpecendo, se frustrando, começando e recomeçando coisas que jamais darão certo. Saber que Ele é vida, é ter a certeza que por mais que as coisas estejam tumultuadas ao meu redor, eu tenho uma paz produzida por essa vida, que excede a todo entendimento. E por mais que eu olhe para todas as circunstâncias ao meu redor, sim, posso ficar triste, muitas vezes até desanimado, Ele vem e me alegra, e me anima, e gera paz no meu coração. É isso que eu e você precisamos viver. É isso que eu e você precisamos proclamar. É isso que muitos aqui querem que você saiba nessa manhã. Que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E Ele morreu naquela cruz por você. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a realidade pela qual nos reunimos aqui. Esse é o motivo. Estamos aqui para celebrar Jesus e experimentar a sua supremacia em todas as coisas, sobre todas as coisas, sobre a nossa vida. Como foi bom ouvir Edu falando. Podemos falar de dinheiro, temos obras para fazer, tanta coisa para sustentar, igrejas que vamos abraçar no processo de plantação. Uau, isso é bom, é maneiro, vocês vão ficar sabendo e vocês vão chegar junto. Mas sobre tudo isso existe Jesus. E o mais importante é conhecer a Jesus, saber quem Ele é. E as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas serão geradas no nosso coração. Eu tenho certeza disso. Eu queria chamar aqui a banda aqui à frente. E queria dizer para você nessa manhã. Você que já ouviu essa mensagem, você que até mesmo já pregou essa mensagem, você que já ensinou num grupo pequeno ou num grupo grande, você que já cantou essa mensagem durante anos de quem Jesus é.
eu quero te convidar a mais uma vez, um convite que eu faço para o meu coração, a olhar para as nossas vidas e pedir a Deus que nos dê clareza para mostrar se de fato estamos vivendo a partir dessa verdade que tanto conhecemos e já proclamamos. Como também eu quero falar para você que não conhecia isso, para você que talvez conhecesse parte ou algo ainda um pouco não tão claro sobre quem é Jesus, eu quero falar para você, Jesus está nesse lugar. E você não precisa fazer nenhum movimento brusco, pelo contrário. Você precisa apenas dizer, eu creio. Você precisa apenas responder a essa voz que não é minha, mas essa voz que fala agora ao seu coração, na sua cadeira, que te diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vim ao seu encontro nessa manhã. E me revelo como um Deus capaz de se entregar numa cruz por você, mesmo sem merecer. Me revelo como um Deus capaz de cuidar da sua existência, da sua vida. Me revelo como o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Me revelo como aquele que é Senhor, é Salvador e é o melhor amigo que podemos ter. Eu queria te convidar todos que estão aqui a ficarem de pé. E ao cantarmos essa canção, entre uma frase, palavra ou outra, enfim, você que conhece já há tanto tempo esse Jesus, mas sabe que não está vivendo de acordo com aquilo que você conhece, que você tem um tempo entre você e Deus, de confissão de pecados, que você tem um tempo de ouvir de Jesus, eu estou contigo, eu permaneço contigo. Que você possa ter a certeza que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E esse é Jesus, está nesse lugar. Como eu também quero dizer para você, enquanto cantamos essa canção, que você possa cantar junto e também fazer a sua oração e dizer, eu quero seguir por esse caminho, eu quero experimentar dessa verdade, eu quero viver essa vida. Jesus, Jesus, não abra mão, não perca mais essa oportunidade, pelo contrário, Deus te trouxe até aqui nessa manhã, que ao cantarmos essa canção, tudo isso seja uma verdade, no meio da igreja de Jesus, através das nossas vidas, conectadas, reconciliadas, saradas, curadas, salvas por aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Sim, Jesus amado, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele antes de tudo sustento pela palavra, pois foi
de Deus, que tudo Ele tenha supremacia. Soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Foi tratado de Deus, em tudo Ele tem a supremacia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, sendo quem é, o eu sou, Deus Filho,
veio ao nosso encontro. E o nosso desejo, Pai, nessa manhã, é que a certeza que o Espírito Santo coloca no nosso coração, de que Tu és o caminho, a verdade e a vida, afete toda a nossa existência. Que não só cantemos, Pai, com emoção, com gás, o que é muito bom, mas que vivamos de maneira íntegra aquilo que pregamos, aquilo que acreditamos, que vivamos para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda. E para aqueles que estão aqui hoje e ouviram essa mensagem, e entenderam quem Jesus é, a obra da cruz, que o Senhor possa, Senhor, nessa manhã, conduzi-los em amor, poder e graça, a essa caminhada, nesse caminho que é o Senhor, nessa verdade que é o Senhor, experimentando da vida que o Senhor nos dá. Esse é o nosso desejo, Pai, esse é o nosso desejo, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça esta melhor que a vida, que o amor de Deus Pai, amor que se manifestou na cruz, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que nos conduz nesse caminho, debaixo dessa verdade, experimentando essa vida em Jesus, seja com todos nós, aqui nas nossas casas, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.